jornalista, advogado, escritor. Ele conquistou o grande público como apresentador Anônimos Gourmet, no Autografando José Antônio Pinheiro Machado. Tudo bem? Obrigada por nos receber. Obrigado, é uma satisfação receber vocês aqui, justamente no cenário aqui de uma das minhas atividades secretas quase, né, comparado com a atividade do Anônimos Gourmet. Mas essas coisas todas estão muito ligadas, né? Tudo, uma coisa depende da outra. E só faltou uma das minhas atividades profissionais, que eu me orgulho muito, que é de cozinheiro. Porque, inclusive, eu sou o produtor culinário do programa e eu cozinho de verdade, né? Infelizmente, eu devo dizer às pessoas, para decepção talvez de muita gente, que não tem aquelas 3 cozinheiras lá no fundo que preparam os pratos. É tudo preparado pela gente mesmo. Todo mundo vê o que está sendo feito, não tem bastidores ali. Não tem bastidores, não tem, é tudo como está ali. Aquilo ali é... E são coisas simples, fáceis. O que tem, eu acho que o diferencial é que a gente procura fazer as coisas com uma certa graça e num ambiente assim agradável, que tem música, que tem livros, que é a minha própria vida, né? Eu coloco ali. E também uma coisa que eu acho que também é um diferencial é que as receitas mais simples a gente procura fazer assim com um toque de classe, um toque de refinamento, entende? Mostrando como as pessoas no seu dia a dia podem ter a possibilidade de transformar um feijão com arroz realmente num prato de primeira classe. Uma refeição mais elaborada, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas se identificam muito exatamente por isso que tu traz, que é como se estivesse em casa, né? Tu tá assistindo, tudo que tu tem ali é a possibilidade que tu tem dentro de casa. Tu não precisa de nada muito especial para formar essa refeição especial, não é? E sabe que essa questão dos ingredientes simples, fáceis, baratos, que se encontra na quitanda da esquina, isso aí, nós tivemos uma demonstração muito interessante disso. Um dia eu recebo um e-mail de uma senhora dizendo assim: você sempre diz que que os ingredientes da receita podem ser encontrados na quitanda da esquina. Você fez a receita, não me lembro exatamente qual era a receita, e eu fui na quitanda da minha esquina aqui em Xangai e encontrei todos os ingredientes, preparei para o meu marido, e aí é um casal que há 8 anos morava em Xangai. Então eu mostrei o e-mail, olha, vocês vão dizer que eu estou querendo fazer uma autopromoção. Está aqui, ó, isso aqui. Em Xangai, o pessoal fazendo as nossas receitas, e na quitanda da esquina em Xangai tinha os nossos ingredientes. Eles encontraram. Passaram-se assim, com esse programa foi ao ar, passaram-se umas 2 semanas, e eu recebo um e-mail. Disse, você mostrou o caso daquela senhora, eu quero dizer aqui que também aqui em Sófia, na Bulgária, na esquina, aí veio um do Japão também, então foi muito interessante. O mundo todo, de vários lugares, e isso aí aumenta, inclusive, a responsabilidade da gente diante do trabalho. Né? Tá, e como que tudo começou? Porque o Anônimos Gourmet é um personagem, né? Ele Exato. Não iniciou na televisão. Começou bem antes, começou em 1979, numa revista da LPM, que foi uma revista que naquele tempo teve muito sucesso, que era uma revista livro chamada 80, e eu escrevi um conto chamado Aventuras de Anônimos Gourmet. E esse conto depois, ele foi o primeiro capítulo de um livro que tinha como subtítulo Aventuras de Anônimos Gourmet, mas que tinha como título O Brasileiro que Ganhou o Prêmio Nobel, um pequeno romance que eu escrevi e que teve uma razoável repercussão, inclusive na Feira do Livro de 1980, se não me engano, foi muito bem vendido. E olha aqui, eu já começo a falar aqui e já começa a imprensa aqui, olha aqui, começa aquela coisa, né? E eu vou desligar o meu celular aqui. Isso já me aconteceu no meio de um programa ao vivo, né? Então o nosso programa aqui é como se fosse ao vivo, mas o Anônimos Gourmet foi uma inspiração que eu tive. O nome foi assim uma coisa
que foi surgindo, foi se desenvolvendo. Depois eu fiz na Gazeta Mercantil, na antiga Gazeta Mercantil, que foi um grande jornal desse país. Eu tinha uma coluna de gastronomia e que seguidamente aparecia aquela figura do Anônimos Gourmet como personagem. Depois, na revista Playboy, a qual eu tive a honra de ser redator-chefe, né, da revista Playboy, eu tinha seguidamente aparições do Anônimos Gourmet e tal. Aí, quando eu fui convidado para trabalhar na RBS, era para fazer um programa de entrevista e eu ia, de certa forma, quebrar o galho num programa de culinária, porque eu era metido e eles queriam assim alguém com um perfil de jornalista, né? E aí era o programa Homem na Cozinha. Já tinha até patrocínio. Eu digo, não, mas esse nome é muito calhorda, né? E eu disse, vamos, quem sabe, Anônimos Gourmet, botamos o meu personagem. Bah, sensacional e tal. E assim foi. E hoje em dia acontece um fenômeno interessante, que as pessoas, poucas pessoas, me conhecem pelo meu nome de batismo, né? Todo mundo me chama ou de Anônimos ou de Voltaremos, né? E com isso eu tive, através de uma decisão judicial, o direito de acrescentar o meu nome, que hoje é José Antônio Anônimos Gourmet Pinheiro Machado. Incorporou o nome. Incorporei o nome, o Anônimos Gourmet. Quer dizer, às vezes a pessoa diz assim, desculpe, eu vou te chamar de Anônimos, eu nem sei o teu nome. Não, mas pode me chamar de Anônimos, não tem problema. Então tá certo, Anônimos. Mas depois esse programa ele entrou como um quadro, né? Tu entraste como um quadro num programa de TV e depois ganhou um programa próprio. Não, foi no isso? início era um programa da televisão, da TV Com, tá? Que, por sinal, o programa fez agora 17 anos no ar na TV Com, tá? Que era um programa semanal, mas como começou a ter expressivos índices de audiência, ele passou a 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois passou a ser diário na TV Com. E aí ele entrou como um quadro no Jornal do Almoço, na RBS TV. E depois esse quadro do Jornal do Almoço se transformou num programa autônomo como é hoje, né? Um programa todos os sábados, 8h30 da manhã, não perca, voltaremos. E como que é essa tua relação com o público? Porque estava falando aí dessa resposta do público que mora longe, mas eu imagino que nas ruas tu seja muito assediado também, com opiniões sobre receitas e comentários, enfim, é isso que se dá sempre. Exatamente. Não, isso aí é muito forte, né? É uma questão muito forte. Eu deixo aqui o meu carro aqui em relação ao meu escritório aqui de advocacia, fica aqui umas 3 quadras, é uma caminhada que eu faço todos os dias na ida e na volta, às vezes 2 vezes por dia. No centro de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre. Então, quer dizer, isso aí, as pessoas param. E eu tenho, uma coisa assim minha, assim, eu tenho, eu me sinto na obrigação de parar, conversar. Às vezes as pessoas me pedem uma receita, eu procuro dar a receita, mas muitas vezes as pessoas dizem assim, tem uma receita tua sensacional, maravilhosa e tal. Eu digo, qual é a receita? Eu disse, olha, eu não me lembro bem, eu queria até que tu me desse a receita, que eu não me lembro, eu perdi na época, mas eu me lembro que tinha frango na receita. Eu digo, bom, olha aqui, nós já fizemos mais ou menos 3 a 4 mil receitas até hoje. Então, tu imagina o seguinte, frango deve ter sido, no mínimo, 1/3, porque deve ser expressiva a presença do frango. Então, vai ser difícil. Tá? Mas, assim, eu sempre levo, converso, brinco com as pessoas e tal. E é um carinho, porque é a contrapartida que eu posso dar para o carinho das pessoas. Né? Com certeza. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida.